Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Tiago Calabraro Menegazzi. Eu sou professor das disciplinas de Dentística e de Clínica Integrada da Universidade Católica de Brasília. Bom, nossa ideia com esse vídeo é a gente revisar um pouquinho acerca da nomenclatura dos dentes, né, que trata-se de uma matéria simples, né, porém fundamental para que a gente consiga avançar um pouquinho na disciplina, né, especialmente a nomenclatura das áreas do preparo cavitário, né, e também da classificação de cavidades. Bom, quando a gente fala em nomenclatura, a ideia que vem à cabeça e deve vir à cabeça é exatamente a questão dos termos peculiares a uma profissão. Então, é aquele famoso jargão técnico. Tá? Esse jargão técnico ele não existe por acaso, né? Ele tem uma função, sendo que talvez a principal função seja exatamente a facilidade de comunicação. Então, nós dentistas, enquanto trabalhamos aqui no Brasil, né, eu posso me comunicar, né, de uma forma muito simples usando esses termos peculiares, essa nomenclatura específica, com qualquer colega de qualquer lugar do mundo, né? Então essa é a ideia, né? Exatamente da gente padronizar, né, esses termos utilizados para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila, mais coerente, né, com colegas do mundo inteiro, né? A comunicação cada vez é maior hoje em dia, então realmente a gente tem que zelar por isso aí. Bom, quando a gente fala em nomenclatura dos dentes, especificamente de cada um dos dentes, o Baratieri traz a seguinte situação. Então a gente pode nomear esse dente de acordo com a sua classe, com o tipo, o conjunto, a arcada e a posição. Então são esses 5 elementos que vão dar o nome completo ao dente. Bom, na prática, o que significa isso aí? Então, por exemplo, se eu quero nomear o incisivo central, né, superior, então tá, olha lá, a classe é incisivo, poderia ser canino, poderia ser premolar, molar, enfim. O tipo central, poderia ser lateral, conjunto dos dentes permanentes e poderia também existir o conjunto dos dentes descidos. Arcada óbvia superior e a posição esquerda ou direita. Então o nome completo do dente fica incisivo central permanente superior esquerdo. Um outro exemplo, o canino, tá? Que tipo é o canino? Bom, não faz diferença, na verdade não existe tipo, então canino é um só. Então eu posso pular o tipo, então eu tenho canino permanente inferior direito. E assim sucessivamente, alguns outros exemplos. Então, primeiro molar permanente superior direito. Primeiro premolar. O permanente, na verdade, ele não tem a necessidade, no caso de premolares, da gente explicitar, uma vez que não existe ou existem premolares decíduos, né? Então ficaria primeiro premolar superior esquerdo. Então veja que todos os nomes, a nomenclatura completa, né, faz parte, né, inclui esses 5 quesitos, né? Então a classe, o tipo, o conjunto, a arcada e a posição, ok? Bom, dentro dos dentes permanentes, então se a gente fizer um odontograma aqui representativo, que a gente consegue identificar aqui, né, pela oclusal, a vista oclusal, a gente tem aqui as arcadas, ou hemiarcadas superiores, né, a arcada superior completa, a arcada inferior completa. A gente tem aqui a linha média, e aqui a divisão do que é superior e inferior. Então aqui uma vista oclusal, né, digamos assim, né, mostrando a posição dos dentes. Então, para a dentição permanente, eu tenho 8 elementos em cada uma das hemiarcadas, certo? Bom, para a numeração desses dentes, então eu tenho a arcada superior direita como a primeira hemiarcada. É uma questão de convenção, ok? Então, a arcada superior esquerda, né, como a segunda. A terceira inferior esquerda e a quarta inferior direita. Veja que é um sentido horário, né, iniciando da arcada ou da hemiarcada superior direita, ok? Bom, para que serve então esse primeiro número? Então ele vai ser a dezena do dente que eu vou identificar, ok? Então para cada um dos dentes, né, sendo 8 os dentes permanentes de uma hemiarcada, eu tenho desde o incisivo central, então desde o mais próximo à linha média, até o mais distante da linha média, então desde o incisivo central, lateral, canino, pré-molares e molares, ou seja, até o terceiro molar, então eu tenho o número 8, então de 1 a 8, ok? Então dessa maneira, incisivo central, lateral, canino, primeiro, segundo pré-molares, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, chamado siso, pelo amor de Deus, siso com S, ok? Nunca com C. Bom, então eu tenho esses números individualizando esses dentes. Então, quando eu vou formar o número
final dos dentes eu posso e devo pegar aqui, então, o primeiro número, a dezena, será o número da arcada, aliás, da hemiarcada, e o segundo número compondo a minha dezena vai ser o número do dente. Então, se eu quero, por exemplo, identificar o dente 15, então eu sei que é um dente da arcada superior direita, 1, 2, 3, 4, 5, então está aqui, segundo pré-molar superior direito permanente. Ok? Então a gente consegue compor o nome completo do dente obedecendo aqueles 5 quesitos. Então, na verdade, o segundo premolar superior direito permanente eu posso resumir simplesmente no dente 15. Certo? Essa é uma nomenclatura mundial, com exceção da nomenclatura americana, que conta os dentes em linha. Ok? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque realmente essa é a nomenclatura oficial. Então, se eu quero me referir, por exemplo, ao canino inferior esquerdo, então vamos identificar central, lateral e canino, né, na hemiarcada inferior esquerda. Então está aqui. Qual vai ser o número dele? Portanto, 33. Tá, e assim sucessivamente, ok? Quando a gente trata de dentes descidos, é basicamente a mesma coisa, né? Com algumas pequenas diferenças. Então veja que a visualização aqui do odontograma é o mesmo, né? A mesma, e a gente tem, ao invés de 8, nós temos 5 dentes. Lembrando que não existem pré-molares descidos e nem siso descido, ok? Terceiro molar descido. Então, para a arcada superior direita, eu vou ter a dezena começando com o número 5, tá? A superior esquerda com o número 6 e assim sucessivamente, inferior esquerda com o 7 e inferior direita com o 8. Então, da mesma forma que para os dentes permanentes, vai ser considerado então a dezena. Para individualizar esses dentes, da mesma forma, de 1 a 5, lembrando que para os dentes descidos, eu tenho então incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, veja que eu não tenho pré-molares, e segundo molar, também não tenho terceiro molar. Então, da mesma forma, a questão da identificação. Então, se eu quero identificar, por exemplo, né, um incisivo lateral superior esquerdo, né, descido, né, então está aqui, ó, superior esquerdo, incisivo central, incisivo lateral. Né? Então eu tenho o número 62. Então o dente 62 nada mais é do que o incisivo, né, superior esquerdo, incisivo lateral superior esquerdo descido. Ok? E o dente, vejamos, 84, o dente 84, então vamos lá. Então 8 está aqui, 4 aqui, ok? Então central, incisivo lateral, canino e primeiro molar descido. Lembrando que não existe premolar, então eu tenho o número 84. Em outras palavras, ele é o primeiro molar inferior direito descido, ok? Bastante simples, tranquilo. Eventualmente qualquer dúvida que vocês tenham, está aqui o nosso contato. Então nós temos esse canal aqui do YouTube, onde você está vendo esse vídeo. Nós temos o perfil aqui no Facebook e no Twitter. No Google Plus a gente tem uma comunidade da equipe da dentística e o nosso e-mail fica à disposição para vocês, ok? Valeu pessoal, até a próxima.